Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá, pessoal, bem-vindos ao 56º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, direito penal, processo penal, criminologia, etc, e matérias afins. Quem vos fala é Rafael Borges. Hoje eu estou aqui na bancada do Segurança dos Direitos com a companhia luxuosa da queridíssima Juni Cirino dos Santos. Dá um alô pra galera, Juni. Olá, pessoal. Quero aproveitar aqui o oi que eu tô dando para vocês para avisar que a gente tem um recado especial para os nossos seguidores no Instagram, no Twitter, em especial para os seguidores do Introcrim também, que estão participando do Estante Introcrim. O recado vai ser dado agora pelo Ricardo Krug. Muito obrigado, querida Juni. Antes desse nosso programa começar, eu quero fazer um convite para vocês. O Introcrim vai realizar nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro um mega evento online chamado da Semana da Criminologia Crítica, que são basicamente 4 dias de aulas ao vivo, discutindo os principais temas e as maiores dúvidas da nossa qualificada audiência sobre o tema. O que é a criminologia crítica? Para que ela serve? Como é que ela pode ser aplicada na prática? Qual a relação dela com o abolicionismo? Tudo isso e muito mais nesse evento que será 100% online e 100% gratuito. Para nossa qualificada audiência se inscrever, basta visitar www.introcrim.com.br, preencher o formulário e conferir se você recebeu o e-mail na sua caixa de entrada. E antes de vocês aproveitarem esse baita programa que o Rafa e a Juni prepararam, fica mais uma boa notícia. Para quem está participando, o código do dia do Estante Introcrim é UJFSU. E vamos lá! Beleza. E o episódio de hoje é muito interessante. A gente está recebendo aqui no podcast a defensora pública Caroline Tassara, que é a coordenadora do Núcleo de Audiências de Custódia da Defensoria Pública aqui do estado do Rio de Janeiro. A ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre uma pesquisa bastante recente que a Defensoria Pública do Rio fez sobre o sistema de justiça criminal fluminense. É uma pesquisa que centra na questão das audiências de custódia e que ela revela dados, traz informações bastante chocantes. Inclusive, essa pesquisa foi aí objeto de inúmeras matérias jornalísticas assim que ela foi lançada, há pouco tempo atrás, e foi por isso que me chamou a atenção. Eu quero já aqui fazer de público um agradecimento ao Defensor Público Geral, Rodrigo Pacheco, que foi com quem eu, em primeiro lugar, entrei em contato, para, em primeiro lugar, parabenizar a Defensoria por essa pesquisa, e em segundo lugar, pedir a ele, então, que me indicasse lá nos seus quadros a pessoa que poderia estar em melhores condições de falar sobre esse tema aqui com o podcast. Foi quando ele me indicou a Caroline, que de pronto e entusiasmadamente, para nossa sorte, aceitou o convite para estar aqui com a gente hoje. Então, a ideia é fazer essa conversa aqui hoje com ela, e com a Juni e com toda a nossa audiência qualificada. Bom, só para lembrar a todos vocês que nós estamos no Twitter, naquele perfil @seguedireitos, e estamos também em praticamente todas as plataformas de áudio, todos os agregadores de podcast. Basta colocar lá Segurança dos Direitos, que você vai nos encontrar. Nós temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, que é um espaço interessante, que está servindo para a gente receber muitas mensagens carinhosas de ouvintes do país inteiro, às vezes até de fora do país, falando, trocando ideias e contando um pouco da experiência deles com esse podcast, e todas estão sendo e serão sempre devidamente respondidas. Bom, eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz para dar início imediato ao 56º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de um bate-papo com Caroline Tassara, defensora pública do estado do Rio de Janeiro. Então, Caroline, queria, em primeiro lugar, agradecer muito a sua presença, né? Como eu falei aqui no início do programa, e não é mentira, você foi muito receptiva ao convite, embora a gente não se conheça pessoalmente, mas sei que esse podcast tem a honra de te ter como
como integrante da nossa audiência super qualificada. A gente não se conhecia pessoalmente e assim que eu fiz o convite, você de pronto aceitou, reconhecendo a importância que está na divulgação dessa pesquisa que a Defensoria fez, né? Então eu queria dizer isso, queria te agradecer muito por estar aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite e pedir que você se apresente aí para a nossa audiência qualificada para a gente poder começar o nosso bate-papo. Muito obrigada, Rafael, por essa introdução. De fato, foi fácil aceitar o convite, porque, como você bem já falou, eu ouço rotineiramente esse podcast, então, para mim, foi uma grande honra aí, o convite e um prazer poder estar aqui para falar com vocês. Desde dezembro de 2017, coordeno o Núcleo de Audiência de Custódia da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, dezembro de 2017 foi o momento em que, final de 2017, foi quando houve a interiorização das audiências de custódia, que entre 2015 e 2017 eram realizadas só na cidade do Rio de Janeiro. A partir do final de 2017, houve a interiorização e passou a ser realizada no estado todo, né? Então, hoje a gente funciona com 3 centrais, uma em Benfica, uma em Volta Redonda e uma em Campos, que são as portas de entrada do sistema prisional. E é ali que o tribunal montou um anexo em cada porta de entrada, onde são realizadas as audiências de custódia. A gente já tem várias ressalvas, inclusive, quanto ao fato delas acontecerem num anexo da unidade prisional, né? Não é o que deveria ser. Mas, enfim, fato é que é assim no estado do Rio de Janeiro e desde 2017 a gente, enfim, toda pessoa presa em flagrante no estado do Rio de Janeiro é apresentada ao juiz para que seja realizada a sua audiência de custódia. Para quem não está, enfim, talvez alguém não esteja, nunca tenha participado de uma audiência de custódia, não tenha familiaridade com o tema. A audiência de custódia é uma garantia prevista, né, na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Pacto de Direitos Civis e Políticos, que foram internalizados no Brasil, né, na década de 90, mas que só foi implementada em 2015, né, a partir de uma atuação do STF, na DPF 347 e do CNJ, que editou a Resolução 213 de 2015 para homogeneizar a forma de condução dessa audiência em todo o território nacional. Então, é uma audiência explicando de uma forma simples, é uma audiência de apresentação, né, em que a pessoa que foi presa deve ser imediatamente levada à presença do juiz, no prazo de 24 horas, para que ele analise as circunstâncias em que se deu aquela prisão, se ela é legal ou não, se ela é necessária e adequada ou não, e também, enfim, encaminhar, assegurar os direitos daquela pessoa que foi presa, tanto da pessoa que vai permanecer presa, quanto a pessoa que vai poder responder ao processo em liberdade, mas que está em alguma situação de vulnerabilidade social e precisa ser inserida na rede de proteção social, né? Porque a Resolução 213 ela tem esses dois protocolos anexos. Um é o protocolo de prevenção à tortura, né, que dá regras que disciplina de uma forma bastante detalhada como deve ser feita a oitiva pelo magistrado, né, que a pessoa não deve estar algemada, como deve ser feita essa escuta, como devem ser feitas as perguntas, quais os encaminhamentos, isso tudo visando a prevenção à tortura, né, que é uma questão muito delicada, né, e essas 24 horas após a prisão são essenciais, é quando a gente mais observa casos de violência, de tortura ou maus-tratos no momento da prisão. Então, essas 24 horas são essenciais, né? Até, enfim, os mecanismos internacionais de prevenção à tortura, todos destacam a essencialidade desse momento inicial, por isso a audiência de custódia é tão importante. E no outro protocolo da Resolução 213, trata das medidas alternativas à prisão, né? Porque um dos objetivos da audiência de custódia também é que a prisão só seja aplicada quando efetivamente necessária, né? Na verdade, isso aí são dos princípios de processo penal, mas que ainda é muito ignorado, né? A gente percebe pelo próprio índice altíssimo de conversão de prisões em flagrante em prisão preventiva, né? Mais de 70%. Então,
Isso muito nos preocupa. Mas, enfim, esse protocolo 2 tem os encaminhamentos, né, que devem ser feitos para a rede de atenção psicossocial para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de você reduzir essas vulnerabilidades e evitar que essas pessoas retornem. Então, numa apertada síntese, seria isso, a audiência de custódia. É muito importante, né, a entrevista também que é feita com o defensor, com o advogado, antes dessa audiência, né, porque a pessoa, enfim, a pessoa ainda está com sangue quente, né, acabou de ser presa, é um momento muito importante que você pode colher elementos que vão ser essenciais na instrução criminal e que podem ser decisivos para uma absolvição, né. Então, esse contato inicial é muito importante, e aqui no Rio a gente tinha perdido esse contato inicial com uma pessoa presa, né, desde que teve aquele incidente no Fórum de Bangu, não sei se vocês se recordam, que teve um tiroteio lá dentro, acho que foi em 2013, e aí o tribunal proibiu a requisição de presos para serem entrevistados pela defensoria no momento da citação, porque a pessoa era levada para o fórum, onde era citada, e ali o defensor fazia a entrevista, e, enfim, para poder fazer a resposta à acusação, indicar as provas que produziria, quem seriam as testemunhas, etc. Isso foi proibido em 2013. E aí a gente ficou sem contato com o réu no início do processo, né? Às vezes, o primeiro contato que o defensor ia ter com o seu assistido era no momento da própria audiência de instrução e julgamento. E isso colocava a gente numa situação de desvantagem muito grande, né? E às vezes você ter que, enfim, ficar em dúvida se vai insistir numa prova, sem saber se vai conseguir contato com tal pessoa, e aí o juiz não solta porque imputa o atraso à defesa, se você pedir a redesignação do ato, enfim. Então, essa entrevista é muito importante, tanto para a preparação, para a construção da defesa criminal, né, mas também para você ouvir aquela pessoa, né, ouvir o seu relato, enxergar as circunstâncias pessoais dela, e são muitas, né, que influem, identificar questões de saúde mental que são mais corriqueiras do que se imagina. Então, tudo isso é muito importante. Então, a custódia, ela trouxe ela humaniza o processo, né, e, de fato, enxerga a pessoa que foi presa como um sujeito de direitos, né, e humaniza, tem essa função de humanização do processo penal, né, a partir do contato com o defensor, com a defesa, com o juiz, logo no início do processo. Mas a gente ainda tem muito a caminhar, né, e eu acho que a pesquisa deixa isso bastante claro. Na defensoria, desde a implementação das audiências de custódia, em 2015, a gente entendeu que aquilo ali era um local estratégico de atuação nosso, porque é a porta de entrada do sistema prisional. Então, a gente sempre tem, quando a gente vai fazer pesquisas, né, sobre o sistema carcerário, em geral, os dados que a gente coleta são de pessoas que já estão no sistema, que já estão cumprindo pena, mas a gente não tinha uma pesquisa, pelo menos eu desconheço, muito mais com esse volume de dados. Essa pesquisa nossa, publicada agora, reúne mais de 23 mil entrevistas. Então, é um volume de dados bastante considerável. E aí, enfim, como aqui no estado do Rio as audiências de custódia ainda são realizadas só com as pessoas que foram presas em flagrante, o Rio ainda não faz custódia de mandado de prisão, deveria fazer, porque a resolução 213 assim manda, e também o Pacto de São José. Isso está em disputa no STF. Mas, enfim, a gente tem aqui um retrato, né, das prisões em flagrante no estado do Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, a gente consegue enxergar quem são as pessoas que são presas em flagrante pela polícia no nosso estado. E aí o resultado é bastante, em algumas questões a gente vai ver que ele é bastante chocante, apesar de não ser uma surpresa, né? Eu queria um pouco antes de entrar nos dados da pesquisa, te fazer, na verdade, duas perguntas. Primeiro, como que você está vendo esses movimentos que têm sido feitos, esse debate, se esse debate da videoconferência está afetando de alguma forma
as audiências de custódia e botar a gente na mesma página do que você, né? Quer dizer, veio a pandemia e a solução, a solução, né, com muitas aspas, né? A solução que o judiciário tem dado para, enfim, continuar exercendo a sua função nesse período de calamidade, em que as pessoas não podem se encontrar, é através da virtualização dos procedimentos, né? Inclusive, a gente até fez um podcast aqui recentemente com a Michele Cabreira, a Júnia também participou, falando um pouco dessa virtualização dos procedimentos no processo criminal, né? Como que isso era perigoso, e chegou-se a cogitar de virtualizar o tribunal do júri, né? As sessões do tribunal do júri, né? Tão bizarro que é essa fixação pela tecnologia, né? Essa vontade está distante do preso, né? Do réu, né? Do acusado, da clientela típica do sistema penal. Então eu queria que você situasse a gente, quer dizer, em que pé que está essa questão hoje de audiência de custódia, /videoconferência, /pandemia, Covid-19, e logo em seguida eu queria que você falasse um pouco, portanto, de onde surgiu a necessidade de fazer essa pesquisa que vocês fizeram, quer dizer, com que você se defrontou e que vocês pensaram que deviam fazer essa pesquisa. Antes, a Júnia vai ter um complemento. Na verdade, eu não participei do episódio com a Michele, né, mas, claro, ouvi o episódio posteriormente, sei o conteúdo do episódio, acho que foi muito importante, mas o que eu queria complementar só é que, enquanto, né, a presença física ali do réu na frente do juiz tem uma importância muito grande para o processo penal em geral. O Auri fala muito sobre a captura psíquica do juiz, né, que é esse momento em que o juiz acaba se identificando ali, tem um processo de reconhecimento ali com o réu, mas eu imagino que isso seja ainda mais importante, ainda mais relevante em uma audiência de custódia, né? A importância ali dessa presença física, e isso é inclusive um dos fundamentos para defesa da própria audiência de custódia, isso é ainda mais importante nesse momento, né? Por mais que ainda não seja o momento de audiências de instrução. Então, acho que queria só fazer esse comentário realmente para complementar. Eu cometi uma gafe mesmo. Quem me acompanhou nesse episódio da Michele foi o Caio, não foi a Júnia. Portanto, fica aí a oportuna correção. Tá com você a palavra, Carolina. A gente, logo no início, né, da pandemia, quando a gente foi vendo que a situação estava ficando complicada, a gente ficou bastante preocupado, né, porque historicamente a gente sabe que esses momentos excepcionais, historicamente, né, são usados para supressão de direitos e garantias. Então, enfim, no âmbito penal isso aparece de uma forma ainda mais grave, né? Então, a gente já ficou bastante preocupado com isso desde o início. No primeiro dia aqui do decreto do governador, que fechou o estado do Rio, o tribunal ainda quis realizar as audiências por videoconferência. Nós participamos sob protesto, né? Arguímos a nulidade de todas as audiências de custódia, porque exatamente por isso que a Júnia falou. A custódia é uma audiência de apresentação, né? E ela importa exatamente na presença da pessoa que foi presa e na presença do magistrado. Essa presença não pode ser substituída pela frieza de uma tela. A gente não se comunica, e eu acho que hoje, que a gente faz tantas reuniões assim virtuais, isso fica ainda muito mais claro, o quanto a leitura a partir da tela fica limitada, porque a gente não lê uma pessoa só a partir do que a gente ouve ela falar. A gente lê uma pessoa a partir da forma que ela se apresenta, enfim, especialmente nesses casos um dos objetivos principais é a prevenção à tortura. Os custodiados que foram torturados, em geral, são os que mais são reticentes em contar o que aconteceu. Né? Em geral, a gente, na entrevista prévia, tem que conquistar a confiança dele, às vezes acolher aquela pessoa, porque assim, tem casos muito graves. Né? Às vezes a gente percebe que alguma coisa aconteceu porque a pessoa só chora. Às vezes ele não consegue falar com a gente. Naqueles casos, né, a tortura é aquilo de quebrar a vontade, né? Aqueles casos mais graves, né? Você quebra a vontade do indivíduo para que ele fale alguma coisa.
Em geral, nesses casos, ele sequer quer me relatar o que aconteceu. Então, é impossível você colher esse tipo de... fazer essa escuta qualificada a partir da tela do computador. E nesse único dia em que as audiências aconteceram por videoconferência, a gente teve um defensor, os defensores que estavam fazendo entrevista, que estavam com um custodiado, né, lá na central, e o outro com os juízes no fórum. Eu estava no fórum. Não dava para enxergar nada através da tela. Eu vi o que o juiz estava vendo. Não dava. A televisão ficava lá longe, era muito distante, era absolutamente impessoal, absolutamente. E a frieza da tela ainda tinha uma capacidade de tornar... A gente já sabe que o sistema é seletivo, né? Mas parece que a tela deixava eles ainda mais iguais. Era mais difícil você perceber as diferenças. Eu olhava e parecia que um atrás do outro, que era quase a mesma pessoa. Era muito difícil você perceber as diferenças, muito menos, né, de você ter aquela percepção a partir da presença, a partir da postura, de como a pessoa está, enfim. Então, isso não tem a menor dúvida. Eu acho que a única coisa boa dessa experiência foi aumentar a minha convicção quanto à impossibilidade, total impossibilidade e incompatibilidade da audiência de custódia por videoconferência. Nada substitui a presença, e é por isso que ela deve ser inegociável. E aí eu entendo que, enfim, o CNJ entendo que fez um cálculo político mesmo, quando recomendou, na recomendação 62, a suspensão das audiências de custódia nesse período, porque se tivesse sido admitida a videoconferência, né, desde o início, e ela tivesse sido implementada, ia ser muito difícil a gente voltar às audiências presenciais. E isso me parece que é absolutamente inegociável. Então, a gente ficou numa situação bastante delicada, mas, assim, na recomendação 62, né, que foi até elogiada pela ONU, enfim, com todas aquelas recomendações de liberação, de se adotar a máxima excepcionalidade para as prisões no período da pandemia, né, pela questão de saúde, priorizar a liberdade do grupo de risco, etc., uma das recomendações foi suspensão da audiência de custódia, mas, havendo a suspensão, o juiz faria a análise do flagrante com base no que deveria vir instruído por laudo, né, do laudo pericial e foto do custodiado, né, para ver se havia lesões ou não. Então, enfim, em muitos estados é isso que está em disputa nesse momento, porque na maioria dos estados as audiências de custódia ainda não retornaram. Aqui no Rio, a gente retornou as audiências presenciais no dia 3 de agosto. Né? A gente entende que foi uma vitória muito importante. Enfim, quando o tribunal veio sinalizar, né, e querer conversar sobre a vídeo na custódia em junho, nós dissemos, olha, junho o tribunal já estava discutindo e organizando a sua retomada presencial, né, a reabertura das portas a partir de julho, agosto, enfim, né, de forma escalonada. A gente fala, não faz sentido no momento em que a gente está estudando a reabertura, né, das instituições, dos atendimentos presenciais, com todo cuidado e tal, a gente querer discutir vídeo na custódia agora. O momento é de todas as instituições têm que se organizar, readequar os espaços, né, tomar as cautelas necessárias, publicar protocolo de biossegurança para que a gente possa voltar presencialmente. Mas é um serviço essencial que tem que voltar de forma presencial. Então, essa foi a postura da Defensoria, né? A gente se manifestou contrariamente à audiência de custódia por videoconferência no Rio, isso foi em junho, e aí a gente entendeu que a luta tinha ido, a disputa seria no CNJ, né? Porque o CNJ editou uma resolução, a gente fazia parte de um grupo de trabalho no CNJ que deu origem à resolução 329, né? Apesar da Defensoria ter
A gente também entrou contra as audiências virtuais em procedimento administrativo no CNJ e perdemos isso para as audiências criminais. Mas, pelo menos o CNJ, nessa resolução 329, traz diretrizes e garantias mínimas do que deve ser observado para a realização dessas audiências. E aí, ali surgiu a discussão, novamente, né, quanto à possibilidade ou não da custódia por videoconferência. E aí, a gente, enfim, foi radicalmente contra e foi muito interessante, assim, a gente fez uma articulação muito, muito boa com a sociedade civil e, enfim, foram mais de 154 associações, organismos de defesa de direitos humanos, instituições. A gente mandamos um ofício para o CNJ, então tem IDDD, acho que BCCRIM, todo mundo que milita contra tortura, sociedade civil, né, os movimentos de família, os movimentos de presos. Foi muito legal essa articulação, porque ficou claro para todo mundo que milita nessa área de defesa de direitos humanos que a custódia por videoconferência era uma ameaça real, né? Ainda era uma ameaça real, e que a custódia por videoconferência esvazia completamente a própria audiência. Então, eu acho que foi consenso que a ameaça era tão grande que não vai, e que esvaziava, de fato, a essência da audiência. E aí todos nos posicionamos contra a custódia por videoconferência nessa articulação também, que foi super importante, com mobilização nas redes sociais, enfim, né, esse trabalho de advocacy lá no CNJ. E aí teve a votação, né, o artigo 19 da resolução 329, que estava em disputa, porque era um artigo que fala que é vedada a realização da audiência de custódia por videoconferência. Enfim, entendendo que era uma resolução, né, que trata especificamente do período da pandemia, mas para deixar claro aquilo que já está no CPP, né? O CPP não autoriza a custódia, tem aquela discussão sobre o veto, né? O artigo 310 e o 287, que falam da custódia, falam da apresentação, da condução da pessoa presa. Eu acho que no terceiro B falava que foi vetado pelo presidente, falava expressamente, né, da vedação à custódia por videoconferência. Esse dispositivo foi vetado e o veto ainda está para ser votado pelo Congresso, inclusive por agora. Mas o fato dele ter sido vetado, não há uma autorização expressa para custódia por vídeo no CPP. Como se trata de limitação a direito fundamental, a gente não pode presumir que o silêncio autoriza, né? Então, mesmo para audiência de instrução e julgamento, você tem lá o artigo 185, que prevê a videoconferência em situações excepcionais. Então, com muito menos razão, você pode admitir que o silêncio da lei autoriza a custódia por videoconferência, né? Então, acho que no CPP a gente está, mesmo com o veto, eu acho que a gente tem uma base tranquila, legal, para sustentar a custódia, que ela apenas pode ser presencial. O que eu achei interessante que você falou, que acho que é uma coisa que encapsula bem essa questão das audiências de custódia virtuais, que você diz que é um serviço essencial, né? Que a gente às vezes esquece que não é mera prestação jurisdicional ali na audiência de custódia, é também uma garantia da integridade física da pessoa que foi encaminhada, da pessoa que foi presa em flagrante, enfim, da saúde daquele indivíduo. Então, realmente, é serviço essencial. Sim, é muito importante e, de fato, não tem como ser substituída. Contra isso, para fechar essa questão da vídeo, né, no CNJ venceu na votação, né, para que fosse expressamente registrada a proibição à custódia por videoconferência, de acordo com o que já está na legislação e com a essência do Instituto. E contra esse dispositivo, a Associação dos Magistrados Brasileiros ingressou com uma ADIM recentemente, questionando, enfim, pedindo a declaração de inconstitucionalidade. Então, a gente está nesse pé aí, entendo que, enfim, espero que essa ADIM não prospere, né, porque me parece que é a própria negação de um instituto que
que vem disciplinado nos tratados internacionais de direitos humanos, enfim. Mas é sempre uma disputa, né? Enfim, historicamente, as audiências de custódia encontram muita resistência, né? E é uma questão que sempre surge, até em período de eleições, né? Sempre tem a ala pelo fim das audiências de custódia e tal. Mas por quê? Por causa da essencialidade dela, especialmente na questão da prevenção à tortura, né? Que ainda é tão endêmica, que ainda é tão presente, tão grave, né? E eu acho que isso a nossa pesquisa mostra também. Então, acho que mais do que nunca ela é muito essencial. E eu acho que a gente tem mesmo que brigar para que ela seja mantida presencialmente, né? Para que os tribunais se organizem para que elas possam ser realizadas com segurança nesse novo normal, com distanciamento, aumentar o tamanho das salas, usar equipamento de proteção individual. Não tem, né? A vida está voltando, né? A gente tem que se organizar, e a custódia, como o Júnior falou, é serviço essencial, então a gente tem que voltar primeiro, né? A gente vai voltar antes. A custódia aqui no Rio foi a última a parar, e não à toa foi a primeira a voltar, porque, de fato, a gente tem que estar lá mesmo, né? É muito importante essa audiência. Muito bom. Caroline, eu queria entrar aqui um pouco agora, então, nos dados da pesquisa. Assim, são muitos dados. Eu queria dizer para a nossa audiência qualificada que a pesquisa está disponível num Google fácil, aí vocês acham, está no site da Defensoria, está linkado na matéria do Conjur, que tratou da iniciativa da Defensoria. Então, quem quiser ter acesso à pesquisa, está muito acessível na internet. Mas eu queria ouvir um pouco de você, Caroline, como pesquisadora e defensora pública e militante dessa causa, quais foram os dados ali que te soaram mais chocantes, né? A mim, particularmente, eu te digo que me chamou muito a atenção na época as notícias do G1, enfim, a própria Globo News deu também, outras emissoras, me chamou muito a atenção a evidência empírica de que o sistema penal fluminense é altamente racista. Quer dizer, aquele índice da casa de 80% dos presos que são levados à audiência de custódia serem pretos é uma coisa realmente estarrecedora, considerando que isso não é nem de longe o padrão, a proporção populacional, né? Não é 80-20, né? Talvez é assim em Salvador, né? No Brasil, no Rio não é assim. Né? Aliás, cabe ressaltar, nem é a proporção habitacional, né, da população do Rio de Janeiro, mas também não é a proporção de pessoas encarceradas. Também é muito mais alto do que a proporção, de negros e não brancos, né, no sistema carcerário. Muito maior. E aí eu confesso que o que me chamou a atenção de plano foi isso, a tal ponto que eu supus que essa pesquisa fosse uma pesquisa sobre racismo, né? Aí depois que eu fui olhar a pesquisa inteira, que eu vi que não é uma pesquisa sobre racismo, é uma pesquisa sobre audiências de custódia, perfil socioeconômico, uma pesquisa muito mais ampla do que só a questão racial, né? Mas eu confesso que o dado relativo à questão racial me chocou. Não que a gente já não soubesse desse traço, dessas evidências, da prática racista do sistema de justiça penal, né? Mas ver isso ali reproduzido, retratado numa estatística tão eloquente quanto essa, 80%, foi realmente chocante. Eu queria saber de você, que dados te chocaram mais? Assim, a pesquisa ela te revelou novidades, né? Tinha alguma coisa ali que você viu, que você, na tua vivência, talvez você não achasse que fosse assim? Queria que você compartilhasse um pouco para a gente das suas impressões da sua própria pesquisa. Bom, eu acho que esse dado do racismo estrutural, estruturante institucional foi de fato mais chocante. Porque quando 51% da população do estado do Rio, né, de acordo com o censo do IBGE de 2010, é de pretos e pardos, a gente tem 77,4% de pessoas de negros, né, aí considerando pretos e pardos nas audiências de custódia, a desproporção é muito grande, né? Se a gente compara a população com as pessoas que são presas em flagrante, né? E voltando, né? Essas entrevistas são realizadas com as pessoas que foram presas em flagrante, né? Que acabaram de ser pegas na rua. Então, é um recorte, enfim, chama muito a atenção, né, essa disparidade, né, essa desproporção aí entre a população e quem é alvo, né, do sistema
justiça criminal, né, dos nossos agentes de segurança. Mas isso não é uma novidade, mas eu acho que chama atenção a disparidade, né, até por ser maior do que o próprio índice de presos no sistema carcerário em geral, que se declaram pretos e pardos. Na verdade, eu acho que tem uma questão também de metodologia, porque nos índices do DEPEN, a questão da raça não é autodeclaração, né? Na nossa pesquisa a gente observa rigorosamente o critério da autodeclaração. Então, chama muita atenção essa questão da raça, apesar disso não ser uma novidade, mas quando a gente analisa esse dado, né, das audiências de custódia, que é a porta de entrada, com dados outros, ao longo de todo o processo criminal, a gente passa a observar que a questão da raça, até, enfim, uma colega minha, brilhante, que é a Lívia Cáceres, que é a nossa coordenadora agora de promoção da equidade racial, ela é brilhante. Ela fala, a gente não tem mais, a questão da raça não pode ser mais só um recorte, ela não é um recorte apenas, ela é estruturante do próprio sistema, ela determina toda a forma de atuação durante todo o processo, então não é apenas assim, né, um recorte de moradores, não, ela é estruturante ao longo de todo o processo, e a gente percebe isso quando a gente compara, a gente pega dados também de outras pesquisas também da Defensoria. Uma que eu chamo a atenção de vocês e faço referência, assim, quem estuda essa questão racial, foi publicada agora também, recentemente, uma pesquisa sobre a filtragem racial nos crimes do Estatuto do Desarmamento. Desde 2015, né, a Defensoria Pública criou uma diretoria de pesquisas, diretoria de estudos de pesquisas e acesso à justiça, que é comandado pela brilhante Carolina Aber, tem feito um trabalho incrível aí na compilação e trabalhando esses dados, né, na análise de todos os dados que a gente coleta. E é interessante, assim, a custódia, de fato, foi estratégico, né, porque como a gente trabalha em 3 centrais, fica mais fácil você coletar, né, os dados estão ali reunidos já, então é questão da gente coletar, e esse trabalho é feito pelo defensor que faz a entrevista, né. Então, essa pesquisa, que publica o perfil das pessoas presas em flagrante entre setembro de 2017 e setembro de 2019, mais uma de muitas pesquisas, né? Na custódia, nós fazemos pesquisa todos os anos, pesquisa recorrente, e, enfim, para ir fazendo o acompanhamento. Nessa aqui, a gente tem alguns dados a mais, mas esse número essa é a primeira pesquisa que a gente faz com um volume tão grande, de mais de 23 mil entrevistas, porque foi no estado inteiro, né? As pesquisas anteriores eram universo só a cidade do Rio de Janeiro, agora é estado do Rio de Janeiro, com um volume muito maior. Mas essa questão racial, né, chamou muito a atenção de fato, e ela fica muito evidente também nessa pesquisa da filtragem racial, porque ela analisa, enfim, foi escolhida a questão dos crimes do Estatuto do Desarmamento, porque são aqueles crimes em que a abordagem é feita pelo policial a partir de simplesmente uma atitude suspeita, né? E aí é muito interessante, porque é aquela abordagem a partir do estereótipo, ainda que de forma inconsciente, mas ela mostra de uma forma bem clara, né, e com base em evidências, assim, nos dados, como é que é a identificação desses suspeitos feita pela polícia, né? E a partir do critério racial, mas que, em regra, não é explicitamente declarado, né? Tem uma pesquisa muito interessante da Jaqueline Signoretto sobre isso também. E aí você vê, por exemplo, nessa da filtragem racial, que foi feita também com base nas entrevistas também das audiências de custódia, e eles pegaram um período, eu acho que foi setembro de 2015 a setembro de 2017, e a partir nesse período, eles entraram depois em todos os casos de crime do Estatuto do Desarmamento, no site do tribunal, em que já tinha recurso, porque a partir do momento que tem recurso aqui no Rio, o processo é todo digitalizado.
E aí, então, a pesquisadora tinha acesso desde o registro de ocorrência. E aí eles fizeram a pesquisa a partir dali. E foi muito interessante, porque mostra como é que, aonde são essas abordagens, né? Tipo, aí você vê bem a criminalização do território, né? Você vê, tipo, 53% dos casos dessas abordagens foram na Zona Norte, 21% dos casos na Zona Oeste, não, no centro, 16% da Zona Oeste, só em 9% na Zona Sul, mas na Zona Sul todos faziam menção a uma comunidade, ou uma favela ou morro. Então, fica muito claro, né, que essa abordagem, a criminalização do território é muito evidente. Também, quando você vê a residência dessas pessoas, né, tinha um que morava na Zona Sul, que foi um cumprimento de mandado, ou foi, na verdade, foi uma pessoa branca num bar em que tinha revistas recorrentes, porque era um local conhecido por tráfico de drogas, e aí abordaram a pessoa e tinha uma arma. Mas em todos os outros casos, era Zona Norte, Zona Oeste, ou quando era Zona Sul, eram favelas, ou então um lugar de moradia de baixa renda. Então, fica muito clara, né, a partir dessa pesquisa, como é que, quando é para atuação, né, de atitude suspeita, né, a partir do estereótipo, quem é o público-alvo, né, da atuação das forças de segurança. E, assim, você vê que em 80%, eu acho que era em 80% dos casos, na verdade, esses aqui eu acho que eram quase todos flagrantes. Enfim, você vê uma política de segurança pública organizada a partir da ideia de, enfim, funcionando a partir de prisões em flagrante, né, e não de uma política criminal, uma política de segurança, enfim, da inteligência, ou que busca a desarticulação das organizações criminosas. Você vê que é aquela política de segurança voltada para um público específico, para atuação no varejo do crime por exemplo, nos crimes da lei de drogas, você vê uma atuação no varejo, né? A apreensão das pessoas com pequena quantidade de drogas, e é sempre ali no varejo, você não vê, né, aquela atuação de inteligência, né? Ou uma política de segurança organizada a partir da mancha criminal, tipo, em tal lugar a gente tem muitos relatos de crimes de roubo, então você reforça a segurança ali. Não, é sempre aquele esquema, é sempre aquela ideia, né, da prisão em flagrante de um território muito, muito específico e muito conhecido, que é a periferia. É uma política de repressão, né, não de segurança propriamente dita. E é incrível como fica muito nítida a seletividade geográfica, além da seletividade de raça, seletividade de classe, e como tudo isso são coisas que se coordenam, né? Uma seletividade que é composta, assim, por multiplicidades. Muito interessante mesmo fazer esse cruzamento de dados com essas pesquisas. Essa incidência, assim, majoritária dos crimes da lei de drogas, né, dentre as pessoas que são levadas à audiência de custódia, né, só para vocês terem uma ideia, de um total de quase 24 mil entrevistados, 6.563 responderam estarem ali em razão de crimes relacionados à lei de drogas. É uma incidência altíssima, quase um quarto praticamente, 25% do total, né? Isso deixa muito claro como que a lei de drogas ela é um dispositivo de repressão, ela é um dispositivo que habilita prisões, que habilita neutralização de pessoas, que habilita que o Estado penal haja na ponta, retirando de circulação os indesejáveis, né? Quer dizer, a maior evidência disso é a presença deles, assim, de forma tão acachapante, comparativamente aos outros crimes, nas audiências de custódia, né? É muito revelador de como que a lei de drogas é esse dispositivo que habilita poder punitivo, muito mais do que qualquer outra coisa, ela empodera a polícia, ela habilita poder punitivo, ela viabiliza prisões, né? Isso fica muito claro quando você olha não apenas para os dados do DEPEN sobre a presença de sentenciados por tráfico de drogas no sistema carcerário brasileiro, mas quando você olha uma pesquisa dessa também, que apresenta esse número estarrecedor, né? Sim, eu acho que do total de crimes de lei de drogas, inclusive em concurso com outros crimes, são 37% das prisões.
né, nessa pesquisa. Então, fica muito evidente, né, que a política de drogas é a espinha dorsal aí para a execução dessa política de repressão, né, de neutralização desses corpos negros, habitantes da periferia e pobres, né. Acho que 61,7% dos homens relataram receber até um salário mínimo. Das mulheres, 72%. A gente vê com as mulheres a questão ainda é mais cruel, né? E é histórica mesmo, a questão da mulher, né? Historicamente, são elas que foram alijadas de todos os direitos, né? A grande maioria mães, solteiras, enfim, que tem dificuldade de acesso à creche, né? Que tem dificuldade de acesso à educação, que recebem os piores salários. No mercado informal, na grande maioria, né, essa pesquisa também mostra, enfim, é bastante impressionante ver como é que essas, né, também quando chega nas mulheres, também são essas as mulheres que são alvo do sistema de repressão. Agora, sobre a questão um dado que eu achei muito interessante, quando a gente cruzou com a pesquisa do Estatuto do Desarmamento, que mostra de forma bastante clara essa atuação da polícia no varejo, é quando você vê quais são as armas apreendidas. A grande maioria é revólver 38, e aí depois tem a pistola 9mm, depois 380 em menor número, revólver 32 e tem 3 fuzis. 3 fuzis. Então, isso fica muito claro, né, como é que é direcionada essa atuação, né? Quando a gente teve, né, recentemente, há não muito tempo, aquela apreensão na Barra da Tijuca de 100 e tantos fuzis, não foi? Lá no caso lá da Marielle, né, relacionado, com uma atuação de inteligência, fala, né, chama atenção, né? Como é que o grosso dos processos criminais que estão, né, em curso no Tribunal de Justiça tratam dessa questão do varejo mesmo, né? São crimes de menor gravidade e armas também de menor gravidade, né? A gente vê o pessoal muito atemorizado com a questão dos fuzis e em todos os casos a gente teve 3 fuzis, né, de todos os casos que foram analisados. Então isso chama muita atenção também. Enfim, dessa atuação, isso mostra bastante como é que isso reflete essa política de segurança, né? Agora, uma coisa, então acho que essa questão racial é fundamental, e aí mostrando também como essa questão do racismo, ele está presente, né, de forma institucional, como é que ele se revela no curso do processo. Nesses casos, por exemplo, do crime do desarmamento, a gente teve condenação em 87,8% dos casos, um índice altíssimo. E isso, assim, em regra, as abordagens foram, em 59% dos casos, em patrulhamento de rotina, né? Então, é patrulhamento de rotina em que as pessoas são abordadas em atitude suspeita, que é nervosismo, ou porque é um local que tem assaltos, ou porque a pessoa estava numa moto e o policial considerou atitude suspeita e parou. Dessas pessoas consideradas atitude suspeita, né, no patrulhamento de rotina, 78% eram pretos e pardos no total. Então, isso mostra determinante da raça, né, na forma no olhar do policial, né? Quem é a atitude suspeita? Então, assim, você tem aqueles territórios específicos, né, e aquele público específico, que são jovens negros da periferia. Eles é que são os atitudes suspeitas que são parados. E, enfim, um altíssimo índice de condenações, né? Em 80% dos casos de condenação, a única prova produzida foi a palavra dos 2 policiais. E em 52% dos casos de condenação foi invocada a súmula 70 do Tribunal do Rio. Para quem não conhece, é uma súmula que fala que a palavra dos policiais não é suficiente para a condenação, né? Enfim. Então, isso mostra como essa questão racial fica muito evidente na custódia, lá nos 77%,
mas ela se revela ao longo de todo o processo, né? Se revela ao longo de todo o processo. Desde o momento que o policial enxerga aquela pessoa como um potencial criminoso, né? Faz aquela abordagem e aquilo é legitimado pelo Poder Judiciário na audiência de custódia com um índice de prisões altíssimo, né? 70% de conversão de prisões na audiência de custódia. Então, acho que isso revela também uma banalização absurda da prisão preventiva, né? Apesar dela já ter se mostrado altamente ineficiente para o fim aqui, ao fim declarado, né? Enfim, de promoção de segurança. A gente sabe que prisão não serve para isso, pelo contrário. Então, isso se revela. É muito interessante também nesse dado, a gente observa que das pessoas que foram presas, né, comparando internamente, entre os brancos, 30,8% teve liberdade no momento da audiência de custódia, contra 27,4% dos negros. Então, isso mostra também que os brancos têm mais chance de responder ao processo em liberdade do que os negros na audiência de custódia. Aproveitando que você está falando sobre esses dados e retomando aquilo que você estava falando sobre as mulheres agora há pouco, eu estava olhando que as mulheres também têm uma muito maior chance de responder o processo em liberdade do que os homens, né? Isso também é um dado interessante, que cerca de metade das mulheres conseguiram liberdade provisória, relaxamento da prisão, e até mesmo prisão domiciliar, que acho que é o maior índice enfim, de concessão do benefício da prisão domiciliar foi entre as mulheres, né? Isso também é um dado bastante chocante até, né? Que seja tão discrepante assim as decisões sobre as mulheres e a possibilidade de responder ao processo em liberdade. Sim, e quanto à liberdade, se você pensar, enfim, em relação aos homens, na grande maioria dos casos, a gente não tem apreensão de grande quantidade de drogas, né, no dia a dia. Então, assim, você vê que o juiz tem mais facilidade de admitir que a mulher responde em liberdade do que o homem, mesmo quando às vezes eles estão nas mesmas circunstâncias. Eu acho que aí também tem uma questão dessa do estereótipo, né, enfim, eu acho que isso é de fato curioso. Quanto aos homens, é verdade que 37% das prisões foi por crime da lei de drogas. Com as mulheres, o maior índice é de furtos, seguido da lei de drogas. Eu acho que isso mostra também aquela questão social, né, que eu já mencionei em relação a elas, são mulheres em situação de grande vulnerabilidade social. Não é raro a gente ter na custódia mulheres presas por subtração de comida no supermercado, né, ou de artigos de higiene na drogaria. Isso é o mais comum. Então, acho que isso evidencia assim, aquela, vulnerabilidade social gritante, né? E aí, muito mais quando a gente vê que essas mulheres são mães e tal. Mas, sem dúvida, chama atenção, né? E se você comparar, né, as apreensões da lei de droga das mulheres com dos homens, às vezes você vai ver que são muito parecidas, porque a grande maioria são primários, pouca quantidade de drogas, né? E aí os juízes têm mais resistência em liberar os homens do que as mulheres, né? Com a diferença de que muitas mulheres são presas também entrando com drogas em estabelecimentos prisionais, né? Que também não é algo comum de se ver entre os homens, e mesmo assim existe essa... Não, o que eu estava falando da questão racial, né, como ela perpassa todo o processo, também me chamou a atenção. Então, assim, são as pessoas que são mais abordadas, são as pessoas que são mais presas ou que têm menos chance de responder o processo em liberdade, e eles são os mais agredidos pela polícia. Quando a gente passa para a análise da violência policial no momento da prisão, aqui acho que tem várias pontuações importantes. Acho que, em primeiro lugar, mostrar como o índice de violência ainda é altíssimo, né? 38% de agressões relatadas, esse índice ainda é absurdo. 38,3% dos entrevistados relataram ter sofrido alguma agressão no momento da prisão.
E eu achei muito alta 30%. É, isso chamou atenção, porque nas pesquisas anteriores, o índice de agressões por policiais militares era na casa de 80%. Nessa, eu acho que a gente tem algumas situações. Bom, falando logo dos atores, né? 60% relataram ter sido agredidos por policiais. Então, acho que isso mostra que a violência policial ainda é altíssima, né? Enfim, essa política de repressão, né, se materializa sobre os corpos negros através da tortura e através da morte, né, da execução. Não à toa, se a gente vê o número do Instituto de Segurança Pública de 2019, 2.814 mortes por policiais, em 78% dos casos essas pessoas eram negras. Então a gente vê que aquele nosso passado, né, escravagista e tal, está muito mais arraigado e muito mais presente do que as pessoas imaginam. Hoje ele se revela de uma forma perversa no sistema de justiça criminal. Eu acho que isso ficou muito claro, né, a atuação da polícia. Então, assim, quando a gente tem... E aí é muito curioso, porque... curioso não, é trágico. Enfim, a gente tem 40% dos negros relatando agressão contra 34,5% dos brancos. Então, isso mostra que, de fato, o policial ele ainda acha que o corpo negro merece um tratamento e o corpo branco outro. Ainda existe, né, enfim, o sistema de justiça criminal ainda tem as pessoas que são destinatárias dos direitos e garantias, né, da Constituição, do Código de Processo Penal, enfim, que deveria ser garantia de todos, né, e uma parcela da população, o que eles recebem da polícia legitimação para, enfim, tanto para tortura quanto para a própria execução, né, para a própria aplicação da pena pelos policiais. Então, chama muito a atenção, né, quando a gente observa esses dados da política de segurança, tanto da prisão quanto das mortes e das agressões no momento da prisão. Parece que ainda há existe a ideia de que a abordagem de uma pessoa negra pode ser diferente da minha abordagem, né, enfim, do que se eu fosse abordada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, isso é muito grave, né, e isso precisa ser transformado. Eu acho que um dos principais objetivos da publicação das nossas pesquisas é pautar o debate, né, das políticas públicas a partir de evidências, né, não é apenas do que eu acho, do que eu sinto, mas, assim, a gente tem dados bastante concretos aqui, né, que, enfim, dão uma fotografia, eu acho que bastante clara da situação né, do sistema de justiça criminal no estado do Rio de Janeiro. E, então, preocupa muito, né, enfim, a gente percebe mais uma vez essa questão racial, né, nos corpos que podem ser agredidos ou não. Preocupa mais ainda, né, que essas agressões sejam legitimadas pelo Poder Judiciário, porque a gente percebe que apenas menos de 1% de índice de relaxamento de prisões, que é um absurdo, considerando que um dos objetivos da custódia é você enfrentar, né, relaxar as prisões ilegais. Então, a partir do momento que eu tenho esse índice altíssimo de pessoas relatando agressões e o Poder Judiciário só relaxa menos de 1% dos casos, me parece evidente aqui que o Poder Judiciário está legitimando a atuação dessa polícia, né? Não entende que essa atuação é ilegal. E a partir disso, isso vai ser, né, a partir dessa normalização, dessa naturalização da violência, isso vai se perpetuando, porque aí é o mesmo, né, enfim, depois é o mesmo policial que vai lá para a audiência de instrução e julgamento, na verdade são os mesmos dois policiais, né, que vão ter o seu depoimento colhido, e com base nele, na súmula 70, a condenação vai sair uma sentença condenatória. Então, me parece, enfim, né, que isso está evidente, né, a omissão do judiciário, mais do que a omissão, né, a omissão em não reconhecer a ilegalidade dessas prisões, acho que isso é muito sintomático,
e depois em legitimar essas prisões com base num estándar probatório tão deficiente, né? Que é a palavra de dois policiais diretamente interessados, muito mais nos casos em que houve agressão. Então, acho que esse é um dado muito preocupante mesmo. E chama atenção, né? Quanto aos agentes dessas agressões, a gente tem 60% de policiais militares e 30% de populares. Eu disse que me chamou a atenção dos populares porque talvez isso concretize, talvez isso seja a concretização desse discurso de ódio tão presente, sabe? Essa cultura do bandido bom é bandido morto, me parece que isso se concretiza nas prisões nesse momento, enfim, isso se materializa com essas agressões no momento da prisão, com essa cultura do linchamento, né? Talvez seja daí esse índice tão grande de agressões por populares que não foi identificado nas pesquisas anteriores. Nas pesquisas anteriores esse índice era bem menor, né? Era maior o índice de agressões relatadas por policiais, era ainda maior, né? Agora, um dado que é muito positivo, e muito positivo mesmo, enfim, quando a pesquisa mostra, né, e comprova que de 2018 para 2019 houve uma redução de 23% dos relatos de agressão. Então, isso mostra que, de fato, né, isso mostra com base em evidência que as audiências de custódia são efetivas no propósito de prevenção à tortura. Ainda temos muito a caminhar, não tem a menor dúvida disso, a gente ainda está muito longe, eu acho que só começou o avanço civilizatório, mas fica claro que a partir do momento, e por que 2018 e 2019? Porque 2018 foi o primeiro ano, né, que a gente teve audiências de custódia no estado todo, por isso que a gente comparou esses 2 anos. E a partir do momento que os policiais ficam sabendo que toda pessoa presa em flagrante vai ser no dia seguinte apresentada ao juiz, isso começa a promover uma mudança de cultura. Então, isso, de fato, né, quando a gente fala que a audiência de custódia é um avanço civilizatório que é fundamental para a prevenção à tortura, eu acho que agora isso fica mais evidente do que nunca, né, com essa redução de 23% dos relatos de agressão de um ano para o outro. Então, é por isso que a gente, de fato, tem muito que brigar por elas, né? E é até um bom argumento para a galera conservadora, né? Dizer que, olha, a função, a utilidade da audiência de custódia não está só na quantidade de liberdade que eventualmente ela promove, mas também na própria defesa da integridade física ali desses presos, né? Já que se coloca ele em contato com alguns funcionários públicos graduados logo depois da prisão, né? Você tira ele ali um pouco da órbita de interferência dos agentes policiais e leva à presença de um defensor público, de um promotor de justiça, de um juiz, de quem se espera um pouco mais de sensibilidade, sensatez na análise da matéria, né? Agora, Caroline, teve um outro dado também que chamou muita atenção, como que a escolaridade é um proxy da renda, né? Ela é muito reveladora de um corte social. Eu fiquei impressionado. Das cerca de 25 mil entrevistas que aconteceram, apenas 384 relataram ter curso superior e desses apenas 4 relataram ter pós-graduação. Quer dizer, como que isso é correlacionado, né? O nível de escolaridade, com certeza, é correlacionado à renda, que com certeza correlaciona ao nível de exposição da pessoa à seletividade do sistema de justiça criminal, né? Quer dizer, o universo de pós-graduados é insignificante. Estatisticamente é insignificante. No universo de cerca de 25 mil, só 4 se disseram pós-graduados, né? Uma situação realmente... É uma situação, não é curiosa, né, mas confirma, né, enfim, a presença desse corte de classe, né, além do corte da raça, enfim, tudo mais. Dos 64% falaram que tinham apenas ensino fundamental e 87% relataram trabalhar no mercado informal. Então, de fato, né, a gente vê que essa falta de estrutura
essa ausência do Estado é bem marcante, desde o início, né? Desde o início né, da própria vida do sujeito, né? 64% é só ensino fundamental, às vezes nem é ensino fundamental completo. Isso mostra aí um déficit, né? Como é que essas pessoas ficam vulneráveis à criminalização, né? Aos processos de criminalização. Exatamente. Eu acho que essa que é a indicação desse dado. E também o dado sobre um outro dado que também me chamou a atenção mas aí também é uma manifestação desse dado da escolaridade, né? Que é o dado sobre a renda mensal propriamente dita. Né, ali ficou bastante claro também e as escalas que a pesquisa usa, né? A primeira escala, por exemplo, não é nem um salário mínimo, é a renda mensal de R$1 a R$500, que é onde está o maior número de pessoas, que é onde está a maior incidência. Né? Não é nem hoje em dia, com o auxílio emergencial, talvez essa escala não exista, né? Você teria que botar entre 500 e 1.000 a primeira escala. Né? Quer dizer, é realmente muito chocante, né? Essa presença maciça da pobreza dentre os encarcerados, né? É muito incrível esse dado também. E, bom, a pesquisa é maravilhosa, ela tem realmente muita coisa boa, ela é muito reveladora do estado de coisas, né, que a gente se encontra hoje. Agora, Caroline, já avançando aqui para o final do nosso programa, eu queria só, assim, você já deixou isso muito claro na tua fala, né? Você já falou de maneira categórica, mas eu queria que você encerrasse um pouco falando para a gente sobre como que você enxerga a importância das audiências de custódia no ponto de vista da garantia de direitos, quer dizer, como instrumento garantidor de direitos. Né? Porque a audiência de custódia é, de certa forma, uma novidade. Né? Ela não é uma coisa muito antiga, uma coisa que vem sendo implementada de uns anos para cá, mas como você mesmo falou, já com dados, quer dizer, o simples fato de você ter aí algumas liberdades provisórias sendo concedidas em audiência de custódia, por si só já justificaria a sua existência, né? Ainda que fosse 1, 2, 3, 4, 5 liberdades, 5 anulações de flagrante, e não é só isso, a incidência é muito maior. Né? Mas poucas liberdades que fossem já justificariam a audiência de custódia. Mas não é só isso que ela viabiliza, né? Como você veio falando aqui. Ela viabiliza a questão, ela parece ter incidido na redução dos níveis de violência praticado por agentes de Estado, ela, enfim, qualifica o processo, ela coloca o sujeito imediatamente em contato, né? O sujeito preso imediatamente em contato com um profissional do direito qualificado, que certamente coloca para ele as opções que ele tem, oferece alguns caminhos, né? Então eu queria ouvir isso um pouco de você, assim, fechando o nosso episódio. Em que medida que você acha que essas audiências elas são verdadeiramente importantes e são instrumentalizadas para garantir direitos? Eu acho que o principal é a humanização do processo. É você, de fato, enxergar aquela pessoa, né? Enxergar a pessoa, enxergar o sujeito. Acho que não tem melhor forma de você assegurar os direitos de que você primeiro olhar para essa pessoa e enxergar quem ela é. Eu acho que essa é a primeira essência, e é a própria essência, né, da audiência de custódia. É evidente que isso qualifica enfim, tem poder de qualificar a instrução, mas essencialmente é você enxergar quem é o indivíduo que está sendo preso. Conseguir enxergar as suas peculiaridades, a situação de vulnerabilidade social em que ela se encontra. Uma coisa é falar que a pessoa é pobre ou estava em uma situação de desespero, outra coisa é você ver a pessoa naquelas circunstâncias. Né? Uma coisa é você ver, não, ele está em situação de rua. Outra coisa é quando você vê a pessoa que está em situação de rua, mas sem nenhuma noção, enfim, aí você vê que ele não está só em situação de rua, que ele tem uma questão de saúde mental. Então, acho que isso traz você enxergar o sujeito é fundamental, né? Isso a gente não tinha com a análise fria do APF, né? A gente só recebia um papel falando um breve relato do que supostamente aconteceu, e a partir daí, enfim, a gente se manifestava e o juiz decidia. Nossa,
não tem dúvida, né, o quanto essa presença é absolutamente fundamental. Então, acho que a primeira questão é a humanização do processo e você não enxergar aquela pessoa como um sujeito, né? Você enxergar quem ele e a partir daí, né? Porque a gente fala o tempo todo, né? O réu, ele é um sujeito de direitos, ele é um sujeito e você nunca enxerga o sujeito. Então, você tem que olhar para essa pessoa e escutá-la, né? Acho que a escuta da custódia tem que ser uma escuta qualificada. É verdade que tem muitos atores que se escondem atrás da tela, né? Mas a gente tem que provocar, né, esse olhar do próprio juiz, né, eu acho que os melhores, enfim, eu falo do Rio, mas assim, a gente sabe tem alguns juízes, em Joinville, se eu não me engano, tem o Mário Bush, ele é maravilhoso, ele fala, quando eu vou fazer audiência de custódia, eu chamo toda a assistência social do município, levo todo mundo, ele é maravilhoso, ele fala, eu faço audiência de custódia, ele fala, eu levo todo mundo, porque a custódia é o momento de você encaminhar, olha, você vai para assistência social, você vai para... você está precisando de um atendimento psicológico, ou de um atendimento médico, você está precisando de uma questão de moradia. Então, o desenho da custódia, eu acho que é esse, sabe? De você, de fato, inserir a pessoa, né, na rede de proteção para reduzir as vulnerabilidades sociais. Acho que isso é fundamental. Isso não é dado, né? Isso está no projeto e tem que ser construído. E a gente luta pela construção, pela implementação das centrais integradas de alternativas penais desde o início, é uma luta gigante, né? Aí a gente conseguiu o assistente social e psicólogo, aí agora na pandemia perdeu, então vamos ter que dar um jeito de conseguir de novo. Mas eu acho que essa questão é muito importante, né? Porque você não enxerga o crime como um fato isolado, né? E a ideia é você evitar que aquela pessoa permaneça vulnerável para esse sistema seletivo de repressão do Estado. Muito mais agora que ele ainda vai ter a etiqueta de ter passado pelo sistema. Acho que um dos objetivos é você evitar que ele ingresse no sistema prisional, né? Porque isso reduz as chances dele também no futuro de inserção no mercado de trabalho e tal, como a gente já sabe. Então, acho que essa questão é muito importante, essa questão social de você enxergar o indivíduo e da escuta qualificada, e a outra é a questão da prevenção à tortura, e essa agora comprovadamente, né? E é muito necessária e, de fato, isso torna a custódia um serviço essencial, de fato, promotor de um avanço civilizatório que é fundamental, né? A gente precisa trabalhar essa cultura da violência. Essa cultura da violência policial está muito mais arraigada do que a gente imagina. A gente teve uma vitória importante essa semana no Supremo, na DPF 635, proibindo as operações policiais nas favelas agora durante a pandemia. E mesmo sem operações policiais, o índice de criminalidade diminuiu lá. Não nos surpreende, né? Enfim, porque a própria polícia, né, alimenta esses, né, como a gente já viu, né, uma política de segurança pública que trabalha a partir de flagrantes nesses locais, é evidente que se você tira a polícia, os índices de criminalidade vão diminuir. Mas eu diria que essas duas questões, enfim, a questão da humanização do processo da prevenção à tortura, que é absolutamente fundamental, né? A gente não pode abrir mão, não pode admitir retrocesso nessa luta. Muito bom. Os índices de criminalidade caíram e também caíram dramaticamente os índices de letalidade policial, né? Quer dizer, em cerca de 70%. Quer dizer, a polícia, no mesmo período do ano passado, a polícia produziu 70% a mais de mortes do que produziu no período desse ano. Esse é um dado estatístico que ele ganha mais relevância na medida que o tempo passa, né? A gente tem que ver isso, tem que ver a big picture disso, né? Tem que ver ao longo do ano se essa redução se mantém, porque pode ser que eles compensem em outro período, né? Agora, em princípio, quer dizer, é chocante, quer dizer, são dezenas de vidas salvas por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a realização de operações policiais em tempos de pandemia. E confirmou, né? A liminar foi confirmada pelo plenário recentemente, né? E essa semana, eu acho, e foi muito boa a confirmação. Inclusive, a confirmação proíbe que helicópteros sejam utilizados como plataforma de tiro. Um negócio meio óbvio, né? Desde 1994, aliás, vige no estado do Rio um decreto do então governador Nilo Batista, que disciplinou exatamente isso, que a
helicópteros não poderiam ser usados como plataforma de tiro, e é um decreto que vinha sendo sumariamente ignorado, né? E agora, digamos, a decisão do Supremo determinou isso, enfim, transformou isso em decisão judicial. Como se precisasse, mas precisa. Estamos vendo que precisa. Então, estão chegando, infelizmente, ao final do nosso episódio. Queria passar a palavra para a Júnia, antes de passar para a Caroline, para que ambas aí possam fazer as suas considerações finais, dar aquele tchau para a nossa audiência qualificada. E queria pedir à Caroline, como é praxe aqui no nosso programa, que ela deixe aqui a dica de um livro para a nossa audiência, com a singela condição de que não seja um livro jurídico, né? Que seja um livro, enfim, que trate de outras áreas do conhecimento, ou mesmo que seja literatura. A ideia é oxigenar a cabeça do pessoal. E queria agradecer muito a sua presença, Caroline, dizer que, para além da leitura da pesquisa, quer dizer, ouvir de uma pessoa que esteve neste front informações tão detalhadas de bastidor e de metodologia, de percepções e subjetividade é muito enriquecedor. A compreensão da pesquisa fica muito mais completa. E queria, em seu nome também, fazer aqui um agradecimento público, né, que eu não me canso de fazer, mas faço mais uma vez, à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que é realmente uma instituição notável e um agente de transformação impressionante. Quer dizer, como que é importante a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, como que ela atua nas questões mais sensíveis e como que ela devolve para a sociedade, né, tudo aquilo que a sociedade investe nela. Dizer que é um orgulho enorme tê-los aqui entre nós. É isso. Júnior, está contigo, depois a Caroline. Olha, eu reitero aqui todos os agradecimentos que o Rafael fez. Realmente, ver a atuação da Defensoria Pública, em especial a atuação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, é algo que nos dá ânimo, né, para continuar nessa constante luta, nesse fronte aqui de enfrentamento a todo tipo de repressão e opressão que a gente vivencia quando a gente está nessa frente de luta aqui contra o sistema de justiça criminal, contra o poder punitivo do Estado, enfim, contra todo esse aparato de repressão que é manipulado e operacionalizado contra as populações mais vulnerabilizadas da nossa sociedade. Então, reitero aí todos os agradecimentos que o Rafael fez. E, no mais, Caroline, eu quero dizer que me impressionou muito da conversa que a gente teve hoje, a quantidade de pesquisa que é produzida pela Defensoria Pública, né? E pesquisas, assim, não só de uma qualidade muito grande, mas de um interesse público imenso. Porque a partir dessas pesquisas, não só a gente, né, comprova aquilo que lemos nos livros, que, enfim, teorizamos na academia, a gente está vendo isso na prática com todas essas pesquisas que são elaboradas pela Defensoria Pública, mas, além disso, essas pesquisas servem realmente para a gente, enfim, para realmente construir políticas públicas que estejam de acordo com as especificidades das nossas realidades locais, né? Porque, afinal de contas, a realidade do Estado do Rio de Janeiro é uma, talvez, se não a mais agressiva, uma das mais agressivas do país. Mas, enfim, é importante a realização dessas pesquisas, que são pesquisas muito bem feitas, pesquisas que nos trazem informações que são muito relevantes, e que servem aqui de norte para a confecção realmente de políticas que possam, se não minimizar os efeitos nefastos, né, desse aparato de repressão do Estado, pelo menos que possam, enfim, transformar um pouco a realidade aí, torná-la um pouco mais palatável. Então, um agradecimento enorme à sua presença, à sua atuação, né, enquanto membro da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, mas também a essa possibilidade que vocês nos trazem, com essa disposição de fazer essas pesquisas e de divulgar essas pesquisas, enfim, ajudar aí tanto na aquisição de conhecimento, quanto na confecção de, enfim, políticas que norteiem aí a nossa
a nossa possibilidade de um horizonte de uma política criminal verdadeiramente emancipadora, né? Enfim, é isso. Carolina, eu vou passar a palavra então agora para você se despedir e agradecer de novo tua presença e aos nossos ouvintes por terem nos acompanhado hoje. Muito obrigada, Júnior e Rafael. Foi um prazer, de fato, estar aqui com vocês. Obrigada aos nossos ouvintes. Enfim, acho que é importante dizer que essas pesquisas todas estão disponíveis no site da Defensoria Pública, né, do Rio de Janeiro, e lá acho que o que é na página aberta mesmo, o que é Defensoria, tem um menu e lá embaixo tem pesquisas. Todas as nossas pesquisas, são dezenas de pesquisas, estão lá disponíveis. A gente quer mesmo que as pessoas consultem. A gente sabe que a nossa base de dados é gigante, então a ideia mesmo é disponibilizar isso para a produção acadêmica, porque a gente sabe quanto isso é importante, né? Enfim, muito tempo atrás a gente ainda ouvia, né, pessoas falando, não, né, o racismo não existe no Brasil, né, aquele mito da democracia racial, né, enfim, tão claro que o racismo por omissão. E aí é interessante, né, a importância da pesquisa é isso, porque a gente consegue produzir dados, né, e evidências para mostrar, falando, não, isso existe sim, e ele se revela da sua forma mais perversa no sistema de justiça criminal. Olha aqui os dados. Então, acho que isso é muito importante, e por entender essa relevância, a Defensoria Pública do Rio tem esse compromisso, né, de produção de dados, de rigor metodológico, porque entendemos como é importante, né, nesse período de negacionismo, né, enfim, não existe tortura, não existe violência policial, eu falo, olha aqui, tem 38,3% relatando agressões, né, vamos discutir isso. Então, acho que esse é o nosso objetivo, né, de produzir dados para poder pautar o debate de forma transparente, né, e eu acho que saiu dessa pesquisa, né, acho que até num momento muito oportuno, com tantas manifestações, né, de vidas negras importam, foi interessante que isso calhou disso ser publicado, né, nesse contexto. E aí eu acho que, enfim, a Defensoria Pública reforça, né, assim, com essa pesquisa também, né, o seu compromisso na luta antirracista e por uma política criminal, como disse a Júnior, emancipadora. E aí aproveitando esse gancho, né, minha recomendação de livro aqui, seguindo esse espírito da pesquisa também, eu vou recomendar O Longo Caminho para a Liberdade, do Nelson Mandela, né, que eu acho que ele foi um grande inspirador, foi meu grande inspirador, né, ele fala lá quando ele se identifica como um lutador pela liberdade, né, enfim, me identifiquei muito quando ele, né, enfim, mostra e viveu isso de uma forma tão intensa, né, então, nesse espírito aí de luta antirracista e, né, de pensar uma nova política de segurança, de revelar tudo que está posto, né, para que possa ser desconstruído, né, porque se não for reconhecido não pode ser desconstruído. Vou recomendar aí O Longo Caminho para a Liberdade, do Mandela, nosso inspirador. Muito bom, excelente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana. Até lá!